O que aconteceria se você desaparecesse por 5 dias e ninguém soubesse explicar onde esteve? Essa pergunta parece uma trama de ficção científica, mas foi exatamente o que aconteceu com Travis Walton em 1975. Naquele ano, um homem simples de uma pequena cidade no Arizona se tornaria o centro de uma das mais famosas alegações de abdução alienígena da história. Walton, um madeireiro de 22 anos, desapareceu sem deixar rastros, e seu retorno, após 5 dias, trouxe mais perguntas do que respostas. Sua história de encontros com seres extraterrestres desafiaria a credibilidade de muitas autoridades, ao mesmo tempo em que alimentaria o debate público sobre a existência de vida fora da Terra. A experiência de Travis Walton foi marcada por mistério e controvérsia desde o começo. Quando ele e seus companheiros de trabalho testemunharam um objeto voador não identificado, OVNI, em uma área isolada, ninguém poderia prever que esse encontro os levaria a um evento que desafiaria não só a ciência, mas também a lógica humana. Após o desaparecimento, Walton alegaria ter sido abduzido por seres de outro mundo e levado para uma nave extraterrestre. Enquanto ele tentava reconstruir o que realmente aconteceu durante aqueles dias, sua história geraria uma série de questionamentos, tanto entre céticos quanto defensores da ufologia. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o caso de Travis Walton, seus relatos e as reações do público e da mídia, enquanto tentamos entender o que aconteceu com ele e o impacto que sua história teve na cultura popular. Para entender a magnitude do caso de Travis Walton, é essencial considerar o contexto histórico e cultural em que ele ocorreu. O ano era 1975, um período marcado por um crescente interesse público por fenômenos ufológicos e a busca por respostas sobre vida extraterrestre. Esse clima de incerteza e curiosidade foi intensificado por uma série de eventos e relatos de encontros com OVNIs que estavam se tornando cada vez mais frequentes nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Na década de 1970, a ufologia já começava a ganhar destaque, em parte devido aos incidentes que marcaram a década anterior, como o famoso caso de Roswell, ocorrido em 1947, onde um objeto não identificado teria se crashado, gerando especulações sobre o governo encobrindo a verdade. Embora o caso de Roswell tenha ocorrido quase 3 décadas antes de Walton, ele desempenhou um papel fundamental na construção de uma cultura popular em torno dos OVNIs. Filmes, livros e programas de TV começaram a explorar o tema com mais frequência, e uma série de avistamentos ufológicos pelo mundo alimentava a imaginação pública. Além disso, o clima político e social dos anos 70, com a desilusão crescente com o governo e as instituições, também favorecia a aceitação de teorias conspiratórias. A Guerra Fria, com seus altos níveis de tensão e desconfiança em relação a potências estrangeiras, deu origem à ideia de que, se algo misterioso estivesse ocorrendo, as autoridades talvez estivessem tentando esconder a verdade. O caso de Travis Walton se insere nesse contexto cultural, não apenas como mais um relato de avistamento de OVNI, mas como um episódio que explodiu no meio de uma sociedade que já estava aberta a discutir tais questões. O relato de Walton, em particular, chamou a atenção porque ele não se limitava a um simples avistamento, mas alegava ter sido abduzido, o que adicionava uma camada de complexidade e mistério à história. Nos próximos momentos, vamos explorar como a história de Walton se desdobrou, não apenas como uma experiência pessoal, mas como um fenômeno cultural que desafiaria as crenças e a lógica da época, tornando-se um dos casos mais comentados no campo da ufologia. Em 5 de novembro de 1975, Travis Walton e seus colegas de trabalho estavam voltando para casa após um longo dia de trabalho em uma floresta isolada, perto da cidade de Snowflake, no Arizona. Eles eram madeireiros e estavam fazendo um serviço de derrubada de árvores. Era uma noite clara e fria quando, ao atravessar uma estrada rural,
o grupo de homens notou uma luz intensa no céu, que parecia maior e mais brilhante do que qualquer estrela ou avião que já haviam visto. Quando se aproximaram da origem da luz, ficaram boquiabertos ao ver um objeto voador não identificado, flutuando silenciosamente no ar. Walton, que se aproximou ainda mais da nave, descreveu o OVNI como tendo uma forma arredondada, com luzes brilhantes e pulsantes. Ele ficou fascinado pela visão e, em um impulso, saiu do caminhão para se aproximar ainda mais do objeto. Seus colegas, assustados, gritaram para ele voltar. Mas Travis parecia hipnotizado pela presença da nave. Em um instante, uma rajada de luz intensa emanou do OVNI e atingiu Walton, fazendo com que ele caísse no chão. Os outros homens, aterrorizados, pensaram que Travis havia sido atingido ou até morto pela luz. Eles fugiram em pânico, dirigindo até a cidade para buscar ajuda. Quando retornaram ao local, o objeto havia desaparecido e Travis Walton estava ausente. Não havia sinais de que ele tivesse sido arrastado ou levado por forças naturais. E seus colegas estavam em choque, sem saber o que fazer. A polícia foi chamada e uma busca foi iniciada. Não havia nenhuma explicação óbvia para o desaparecimento de Walton, e seus amigos foram inicialmente tratados como suspeitos. Durante os primeiros dias de investigação, todos os envolvidos no caso passaram por exames de polígrafo que mostraram resultados intrigantes. Os amigos de Travis mantiveram o mesmo relato. Eles não estavam mentindo. Eles haviam visto um OVNI e assistido, impotentes, enquanto Walton era atingido por uma luz misteriosa. 4 dias depois, em 10 de novembro, algo extraordinário aconteceu. Travis Walton reapareceu, desorientado e fisicamente alterado. Ele foi encontrado em uma estrada deserta, distante de onde havia sido visto pela última vez. Walton estava visivelmente abalado, com os olhos vermelhos e uma aparência exausta. Ele não sabia o que havia acontecido durante o período em que esteve desaparecido, mas relatou ter sido levado por seres de outra dimensão em uma nave extraterrestre. O que Travis Walton alegava ter vivenciado durante esses 5 dias seria uma das histórias mais detalhadas e emocionantes sobre abdução alienígena já registradas. Segundo seu relato, ele foi levado para dentro de uma nave, onde foi examinado por seres alienígenas que ele descreveu como parecendo humanos, mas com características distintas, como a pele de tonalidade bronzeada e olhos grandes. Ele foi colocado em uma mesa e submetido a uma série de exames, que incluíam uma experiência de sofrimento físico e emocional. Walton ainda afirmou que o medo e a ansiedade eram imensos, mas, de alguma forma, ele sentia que estava sendo tratado de maneira não hostil pelos seres. Quando Travis finalmente acordou em um lugar que ele não reconhecia e a nave desapareceu, ele ficou com uma sensação de perda de tempo e confusão. Ele passou os dias seguintes tentando entender o que havia acontecido e como havia voltado. Ele relatou que, quando foi encontrado, estava desorientado, com sua roupa rasgada e uma sensação de ter sido submetido a um longo período de sono ou de distorção temporal. Esse relato, extremamente vívido e detalhado, rapidamente se espalhou pela mídia. O caso de Travis Walton se tornou um dos mais comentados da história das abduções alienígenas. Ao mesmo tempo, a comunidade científica e a polícia continuaram a duvidar da veracidade da história, criando uma divisão entre aqueles que acreditavam em Walton e os que viam sua experiência como uma fraude ou um evento causado por algum distúrbio psicológico. Quando Travis Walton retornou, vivo, após 5 dias de desaparecimento inexplicável, o caso rapidamente se tornou um fenômeno de mídia, gerando uma onda de interesse nacional e internacional. Porém, ao mesmo tempo, também gerou um grande ceticismo. Muitos viram a história como uma invenção ou uma tentativa de chamar a atenção. A primeira reação de muitos foi a desconfiança, não apenas sobre a alegação de abdução alienígena, mas também sobre a credibilidade de Travis Walton e de seus colegas de trabalho.
O fato de Walton ter desaparecido em uma área remota e de seus amigos terem sido os primeiros a testemunhar o incidente gerou um dilema significativo para as autoridades e investigadores. O caso se tornou um campo fértil para teorias da conspiração e as explicações alternativas começaram a surgir. Alguns sugeriram que o desaparecimento de Walton havia sido forjado, uma tentativa de criar uma história de abdução para ganhar notoriedade ou até mesmo dinheiro. Outros propuseram que ele poderia ter simplesmente se escondido por vários dias, criando uma cena dramática e sensacionalista. O ceticismo foi alimentado por uma série de fatores. Primeiro, a própria ideia de uma abdução alienígena era, para a época, ainda considerada uma narrativa extremista e longe do mainstream. Embora os avistamentos de OVNIs fossem relativamente comuns, poucos acreditavam que uma pessoa poderia ser levada por seres de outro planeta. Além disso, o conceito de abdução alienígena estava apenas começando a ser discutido em círculos ufólogos, com casos mais recentes, como o famoso de Betty Barney Hill, ganhando destaque, mas ainda sem a aceitação de um público mais amplo. Por outro lado, Walton e seus amigos insistiram em que estavam dizendo a verdade. Os exames de polígrafo feitos com os envolvidos no caso mostraram que eles não estavam mentindo, ou, ao menos, não apresentavam sinais claros de falsidade. Embora esses exames não fossem conclusivos, eles ajudaram a dar credibilidade à história de Walton. Ainda assim, os céticos apontaram a possibilidade de que ele estivesse passando por uma alucinação coletiva ou até mesmo fabricando a história em conjunto com seus amigos. A reação pública foi polarizada. Havia aqueles que abraçaram imediatamente a ideia de que Walton havia sido realmente abduzido, alimentados por um crescente movimento de pessoas que acreditavam na existência de vida extraterrestre. Para esses defensores, a história de Walton se encaixava em um padrão de abduções alienígenas, onde indivíduos eram levados por seres de outros planetas, submetidos a exames e depois devolvidos à Terra, geralmente com pouca memória do que havia ocorrido durante o período de desaparecimento. Do outro lado, estavam os céticos, que viam a história como um reflexo de um desejo de atenção ou de uma explicação fácil para algo que não podia ser explicado de outra forma. A ideia de que um homem havia sido levado por uma nave espacial parecia absurda para muitos, especialmente em um período de crescente avanço científico e tecnológico, onde muitas pessoas ainda acreditavam que tais fenômenos poderiam ser explicados de maneira mais racional. Além disso, os próprios envolvidos no caso começaram a enfrentar dificuldades, com muitas pessoas questionando suas intenções e integridade. A cidade de Snowflake, onde o incidente ocorreu, tornou-se um lugar de constante escrutínio. Muitos dos vizinhos e familiares dos envolvidos estavam sendo pressionados para dar suas opiniões sobre a veracidade dos eventos, com algumas pessoas sugerindo que a história tinha sido amplificada para atrair atenção para a cidade e seus residentes. Apesar de toda a controvérsia e ceticismo, o caso de Travis Walton não desapareceu da mídia. Em vez disso, ele gerou uma onda de novas investigações, documentários e discussões, tornando-se um dos casos mais famosos de abdução alienígena da história. Nos anos seguintes, a história de Walton continuaria a ser discutida, tanto por aqueles que acreditavam nele quanto por aqueles que procuravam explicações alternativas. Com o crescente interesse pelo caso de Travis Walton, surgiram inúmeras teorias para tentar explicar o que realmente aconteceu durante os 5 dias em que ele esteve desaparecido. Enquanto muitos acreditavam que Walton havia sido abduzido por extraterrestres, outras explicações alternativas começaram a ganhar força, com céticos e especialistas tentando encontrar uma explicação mais terrestre para o misterioso evento. Uma das primeiras teorias levantadas foi a de que Walton poderia ter sido vítima de um acidente ou de um evento que não fosse de origem alienígena. Uma hipótese popular era que ele poderia ter sofrido algum tipo de transtorno psicológico, o que o teria levado a imaginar toda a experiência. Alguns sugeriram que ele poderia ter sofrido uma forma de alucinação,
provocada por estresse ou fadiga, algo que poderia ter ocorrido enquanto ele estava em choque após o impacto da luz brilhante do OVNI. Por outro lado, outros argumentaram que o Walton poderia ter simplesmente se escondido durante os dias em que esteve desaparecido, criando uma farsa para chamar a atenção. Os céticos apontaram que ele tinha um histórico de comportamento excêntrico e sugeriram que ele poderia ter sido motivado por uma necessidade de fama ou reconhecimento. A ideia de que Walton e seus amigos teriam orquestrado a história, inventando um relato para beneficiar-se de sua notoriedade, começou a ganhar terreno em algumas discussões. De acordo com essa teoria, os amigos de Walton também estariam envolvidos em uma trama de engano, tendo fingido a busca por Walton enquanto ele estava escondido, criando uma narrativa convincente para a imprensa. Outra explicação alternativa que surgiu foi a de que Walton poderia ter sido vítima de uma experiência militar secreta, em vez de ser abduzido por extraterrestres. Essa teoria sugeria que ele havia sido capturado por alguma forma de tecnologia militar experimental, como um projeto secreto do governo dos Estados Unidos. Durante a década de 1970, teorias conspiratórias sobre experimentos militares envolvendo tecnologias avançadas estavam se tornando populares, e alguns acreditavam que o governo estava desenvolvendo aeronaves de voo não convencional, como discos voadores, que poderiam ter sido confundidas com naves alienígenas. Os detalhes da experiência de Walton, como os exames médicos e o desaparecimento sem explicação, seriam atribuídos a uma operação militar clandestina, destinada a testar novos dispositivos e tecnologias de transporte. Além disso, uma explicação mais psicossocial sugeria que o fenômeno de abdução poderia ser uma manifestação de uma experiência compartilhada entre Walton e seus amigos, conhecida como falsa memória coletiva. De acordo com essa teoria, os amigos de Walton, que estavam presentes durante o incidente, poderiam ter sido influenciados pela intensa pressão psicológica e pelas discussões em grupo, levando-os a criar uma narrativa coletiva de abdução. Essa ideia se baseia na possibilidade de que, sob estresse e trauma, as pessoas podem desenvolver memórias falsas que parecem muito reais, mesmo que os eventos não tenham ocorrido como elas se lembram. Alguns também sugeriram que a história de Walton poderia ter sido uma invenção para ganhar dinheiro, especialmente quando o caso foi amplamente coberto pela mídia. O surgimento de documentários, livros e palestras públicas sobre o caso de Walton alimentou essa teoria. Os críticos afirmavam que o caso poderia ser uma manobra para gerar lucro através da fama e do interesse público. Apesar dessas diversas teorias, nenhuma delas conseguiu dissipar completamente o mistério do caso de Travis Walton. A história continuou a ser debatida intensamente, com fãs da ufologia argumentando que os detalhes extraordinários do relato de Walton eram consistentes com outros casos de abduções alienígenas e, portanto, não poderiam ser explicados facilmente por teorias alternativas. Embora o ceticismo ainda persista, a popularidade do caso de Walton permanece como uma das histórias mais emblemáticas do fenômeno das abduções alienígenas. Sua experiência e as várias explicações alternativas continuam a estimular debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a natureza dos fenômenos inexplicáveis observados ao longo das décadas. Ao longo dos anos, Travis Walton se manteve firme em sua história e nunca hesitou em defender sua versão dos acontecimentos, mesmo diante do ceticismo generalizado e das explicações alternativas propostas. Sua defesa consistiu não apenas na convicção pessoal de que havia sido realmente abduzido, mas também em uma série de evidências circunstanciais e declarações que, segundo ele, corroboravam sua história. A primeira linha de defesa de Walton foi a consistência de seu relato. Durante as investigações iniciais e ao longo dos anos, ele manteve a mesma narrativa, sem mudar detalhes essenciais de sua experiência. Segundo Walton, os momentos que ele passou fora de vista de sua família e amigos, supostamente a bordo de uma nave alienígena,
Estavam tão vívidos em sua memória que ele nunca foi tentado a alterá-los para se ajustar ao que os céticos estavam sugerindo. Ele insistiu que não havia motivo para mentir ou criar uma história fantasiosa, especialmente porque a experiência o havia deixado traumatizado e desconcertado. Além disso, a história de Walton foi corroborada pelos seus colegas de trabalho, que estavam com ele na noite do incidente. Eles também mantiveram suas versões consistentes, afirmando que haviam visto uma luz brilhante e intensa que os fez temer pela vida de Walton. Durante o processo de investigação, tanto Walton quanto os amigos que estavam presentes passaram por exames de polígrafo, um procedimento que, embora controverso, foi utilizado para tentar verificar a veracidade das alegações. Os resultados mostraram que eles não estavam mentindo, ou pelo menos não estavam falsificando as experiências que haviam relatado. Embora o exame de polígrafo não seja uma prova definitiva e seu valor como evidência tenha sido questionado, ele ajudou a adicionar credibilidade à narrativa de Walton, uma vez que as respostas dos envolvidos foram consistentes com o que eles haviam contado à polícia e aos investigadores. Outro ponto de defesa foi a questão do tempo de desaparecimento de Walton. Ele não apenas sumiu por 5 dias, mas também apresentou uma dificuldade considerável em explicar o que havia ocorrido durante esse período. De acordo com Walton, quando ele foi encontrado, ele estava desorientado e não conseguia se lembrar completamente dos detalhes de sua experiência. Sua amnésia parcial sobre os eventos da abdução, segundo ele, era uma característica comum de outras vítimas de abduções alienígenas, como foi relatado em outros casos similares. Essa falta de memória era vista como uma tentativa de proteger sua mente de experiências traumáticas, e não como uma falha em seu testemunho. Além disso, Walton e seus defensores apontaram o contexto cultural da época como um fator relevante. O fenômeno das abduções alienígenas estava começando a emergir na consciência pública, com outros casos sendo discutidos amplamente. Walton argumentou que, no momento em que seu caso ocorreu, ele não poderia ter simplesmente inventado uma história dessa magnitude, especialmente em uma cidade pequena como Snowflake, onde todos o conheciam e onde qualquer tentativa de enganar a comunidade teria sido facilmente descoberta. A ideia de que ele teria forjado a história para obter atenção era, para Walton, incoerente com a vida tranquila que ele levava antes do incidente. Walton também trouxe à tona as inconsistências nas teorias alternativas que foram sugeridas. Ele argumentou que se sua história fosse uma invenção ou se ele tivesse mentido, ele teria sido incapaz de manter os mesmos detalhes ao longo de tantos anos. Além disso, ele desafiou a ideia de que ele poderia ter simplesmente se escondido durante os 5 dias, apontando que não havia explicação lógica para o fato de ele ter desaparecido sem deixar rastros, nem para o impacto que sua ausência causou em sua família e amigos. Para ele, a única explicação plausível era que ele realmente havia sido levado por seres extraterrestres. Por fim, a defesa de Walton não se limitou apenas a aspectos racionais e lógicos de sua experiência, mas também ao testemunho de seu próprio sofrimento psicológico. Ao longo dos anos, ele demonstrou sinais claros de trauma emocional, o que indicava que, independentemente da explicação de sua experiência, ela teve um impacto significativo em sua vida. Ele disse que o medo de ser ridicularizado e as constantes dúvidas sobre sua história foram um fardo emocional que ele teve que carregar durante anos. Em suma, a defesa de Travis Walton baseia-se na consistência de sua narrativa, na credibilidade dos seus amigos e no apoio de provas circunstanciais, como os exames de polígrafo. Sua postura firme e seu sofrimento contínuo diante do ceticismo alimentaram ainda mais a sua credibilidade entre aqueles que acreditavam que ele estava dizendo a verdade. No entanto, as controvérsias e as explicações alternativas ainda continuam a surgir, deixando o caso de Walton envolto em mistério até os dias de hoje. O caso de Travis Walton
particularmente sua alegação de abdução alienígena, teve um impacto significativo na cultura popular e na forma como as abduções foram tratadas na mídia e no imaginário coletivo. Desde o momento em que Walton compartilhou sua experiência, sua história se tornou um dos exemplos mais emblemáticos e debatidos dentro do fenômeno das abduções alienígenas. Esse impacto transcendeu a comunidade ufóloga, alcançando o público em geral e moldando a percepção cultural sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Um dos maiores legados de Walton foi o fortalecimento do mito moderno de abduções alienígenas. Embora ele não tenha sido o primeiro a relatar esse tipo de experiência, seu caso se tornou um dos mais amplamente discutidos e documentados. Sua história inspirou uma série de filmes, livros e documentários, perpetuando o arquétipo de uma pessoa comum sendo levada por seres de outro planeta. O mais notável exemplo desse impacto cultural foi o filme Fire in the Sky, 1993, que retratou a história de Walton com base em seu livro de memórias The Walton Experience. Embora o filme tenha sido uma dramatização e tenha alterado alguns detalhes, ele ajudou a consolidar a narrativa de Walton na cultura popular, tornando uma referência central no universo das abduções alienígenas. Além disso, o caso de Walton foi fundamental para popularizar o conceito de abdução em massa, onde não apenas uma pessoa, mas várias testemunhas relatam experiências semelhantes. As declarações dos colegas de Walton sobre a luz brilhante que testemunharam antes de seu desaparecimento foram cruciais para a disseminação da ideia de que as abduções não acontecem de forma isolada, mas podem envolver múltiplos indivíduos. Isso ampliou o escopo do fenômeno, alimentando um crescente movimento dentro da ufologia que sugeria que seres extraterrestres poderiam estar realizando experimentos em seres humanos ao longo de décadas. O legado de Walton também se estende para as discussões mais amplas sobre o contato com extraterrestres e o papel do governo dos Estados Unidos na ocultação de informações. Seu caso foi frequentemente citado por teóricos da conspiração como parte de um alegado encobrimento de contatos com alienígenas, alimentando especulações sobre a existência de provas ocultas sobre OVNIs. Ao longo dos anos, Walton se tornou uma figura proeminente dentro da comunidade ufóloga, sendo frequentemente convidado a participar de palestras, programas de rádio e eventos relacionados ao fenômeno dos OVNIs. No entanto, o impacto de Walton não se limitou apenas ao mundo das teorias sobre extraterrestres. Sua história também gerou um grande debate sobre a natureza da memória, da percepção e da verdade. Para muitos, o caso levantou questões sobre a confiabilidade das memórias humanas, especialmente quando se trata de experiências traumáticas e incomuns. O fenômeno das memórias recuperadas, em que indivíduos acreditam ter revivido eventos aparentemente esquecidos, foi um tema amplamente explorado no caso de Walton. Esse debate ampliou a discussão sobre como as pessoas constroem a realidade ao seu redor e como a mente pode alterar ou distorcer memórias de acordo com o contexto emocional e psicológico. Por fim, o legado cultural de Travis Walton também se reflete no modo como ele lidou com a fama. Embora tenha enfrentado intensos ataques de céticos e sido submetido ao escrutínio público, Walton se manteve consistente e resiliente em sua narrativa. Ele se tornou um símbolo da persistência diante da dúvida e do ridículo, inspirando aqueles que, como ele, acreditavam ter vivenciado algo extraordinário. A forma como Walton foi tratado, tanto por seus defensores quanto por seus detratores, também ajudou a iluminar as complexas dinâmicas entre a verdade subjetiva e a aceitação pública de fenômenos que desafiam a lógica convencional. Em resumo, o impacto cultural de Travis Walton vai além de seu caso específico. Ele se tornou um ícone dentro da ufologia e das discussões sobre abduções alienígenas, influenciando a mídia, a ciência e a percepção pública sobre o fenômeno. Sua história permanece como um legado duradouro que continua a inspirar debates sobre o que é possível e o que é imaginado quando se trata do desconhecido.
O caso de Travis Walton continua a ser um dos mais fascinantes e polêmicos no campo das alegações de abdução alienígena. Desde que ele desapareceu em 1975, sua história tem sido discutida, investigada e debatida por ufólogos, cientistas, céticos e até mesmo por pessoas que buscam uma explicação mais espiritual para fenômenos inexplicáveis. Embora a experiência de Walton nunca tenha sido completamente provada ou refutada, ela exemplifica um fenômeno culturalmente significativo que toca em temas universais de mistério, medo e a busca por respostas no que diz respeito ao desconhecido. A força do caso de Walton não está apenas nas alegações de um possível encontro extraterrestre, mas também nas questões mais amplas que ele levanta sobre a natureza da realidade e da percepção humana. Sua experiência, seja ela real ou não, revelou a complexidade de como as pessoas lidam com eventos extraordinários e o que elas estão dispostas a acreditar diante de uma falta de explicações lógicas e científicas. O ceticismo, as explicações alternativas e a pressão pública que Walton enfrentou fazem parte de um quadro maior, onde a busca por respostas frequentemente se choca com os limites da compreensão humana. A maneira como a sociedade lida com fenômenos inexplicáveis, sejam eles relacionados a OVNIs, a outras dimensões ou experiências espirituais, revela muito sobre nossas crenças, medos e esperanças. Para muitos, a história de Walton permanece como uma metáfora para o mistério da vida, da morte e do que existe além do nosso entendimento imediato. O fato de que ele nunca abandonou sua história e que continuou a defender suas alegações com fervor, serve como um lembrete de que a experiência humana é multifacetada e nem sempre pode ser explicada de maneira simples ou científica. Para os que acreditam, o caso de Walton é um exemplo vívido de como a mente humana pode ser capaz de processar eventos que estão além de nossa capacidade atual de entendimento. Ao refletir sobre o impacto cultural e o legado do caso Walton, vemos que ele não se limita apenas ao campo da ufologia ou à ciência. Ele ressoou com os indivíduos que buscam um significado maior para suas próprias vidas, que desejam respostas para os mistérios que cercam a existência humana e o nosso lugar no universo. Independentemente da veracidade da experiência de Travis Walton, a história de sua abdução representa uma busca universal por respostas e pela reconciliação com aquilo que não podemos compreender ou controlar. Nos dias atuais, o debate sobre vida extraterrestre, OVNIs e encontros alienígenas continua a evoluir. A história de Walton, com todas as suas contradições, é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, que envolve a natureza da realidade, da percepção e da própria busca humana por conhecimento. O caso de Walton, portanto, permanece como uma obra aberta, um convite à reflexão e ao questionamento sobre o que está além do que podemos ver e entender. A experiência de Travis Walton é, de alguma forma, o espelho das perguntas que todos nós fazemos. O que realmente existe no vasto e misterioso cosmos? E, mais importante, como podemos nos relacionar com aquilo que ainda não podemos compreender? Agora que você conhece a história de Travis Walton e as repercussões de sua experiência, o que pensa sobre o fenômeno das abduções alienígenas? Será que estamos sozinhos no universo ou há mais mistérios aguardando para serem desvendados? Se você ficou interessado em aprender mais sobre histórias intrigantes como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos para que juntos possamos continuar explorando os mistérios do cosmos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião, pois queremos saber o que você pensa sobre essas experiências em comuns. Até o próximo vídeo.